Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Barroso diz que STF tem feito muito bem ao país. Ministro disse que Bolsonaro elegeu a corte como adversária. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, avaliou positivamente o desempenho da corte, mesmo depois de pesquisas de opinião indicarem uma alta da rejeição. Em entrevista à Folha, publicada no último domingo, Barroso disse, abre aspas, o Supremo tem feito muito bem ao país. Na defesa da democracia, nós prestamos um serviço importante. Não acho que o STF acerta sempre. Como uma instituição humana, ele tem falhas. Num colegiado, pessoas têm ideias próprias. Às vezes, um diverge de alguma linha que prevaleça. Ninguém é dono da verdade. Fecha aspas. Barroso ainda culpou os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo enfrentamento do Congresso a decisões da Corte. Segundo o presidente do STF, Bolsonaro elegeu o Supremo como seu adversário e atacou ministros com o que chamou de incivilidade muito grande. E eu quero aproveitar para acrescentar mais um ingrediente aqui para o nosso debate, um outro trecho da entrevista do ministro Barroso sobre o que ele disse a respeito dos atos do 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, aspas, nós conseguimos deter o populismo autoritário, prestamos um serviço imprescindível ao país, que é a preservação da Constituição e da democracia. E mais adiante disse o seguinte, eu sou um sujeito que vivo para a história e não para o dia seguinte. Silvio Navarro, quero te ouvir nessa. Quanta soberba, não, Paula? Boa noite para você, querida Ana, Piotr, mestre Augusto Nunes. Feliz 2024 para todos que nos acompanham, que começam essa semana com a gente. Bom, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele não tem mais nenhum pudor em admitir que é um político, que cumpre e desempenha papel de político. Ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Agora, ele disse que o problema do Brasil são 58 milhões, talvez de pessoas que optaram pelo, abre aspas, não gosto sequer desse termo, bolsonarismo, porque é associado a, segundo Barroso, os poderes que não são os poderes do bem. Foi essa expressão que ele usou também em fevereiro de 2022, no evento em Nova York, cercado de pessoas que ele considera fazer parte dos poderes do bem. Ele divide o Brasil dessa forma, com essa fala, com falas como perdeu Mané e nós derrotamos o bolsonarismo. O juiz não tem que ter lado, o juiz não tem que vestir a camisa. Esse é o grande equívoco, esse é o desrespeito à Constituição, ao artigo que estabelece poderes harmônicos, porém independentes. Poderes independentes. E aqui no Brasil já começa tudo errado, porque é o rei aqui que escolhe o seu juiz. A maioria ali, inclusive, escolhida pelo PT. E depois eles prestam favores. O principal foi ter reabilitado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a disputar eleições e venceu. O ministro Luiz Roberto Barroso coleciona uma série de citações que vão sim entrar para a história, ele está correto, mas para as piores páginas possíveis. E acho que ele tem todo o direito de pensar o que ele quiser sobre o assunto que ele quiser, de encampar qualquer agenda, qualquer pauta, desde que ele vá lá para esse Congresso, segundo ele, repleto de bolsonaristas, debater na tribuna com os bolsonaristas e dizer que a agenda dele, dos poderes do bem, é a correta e não a agenda daquelas pessoas que foram eleitas pelo voto popular, tem eleitores, coisa que ele não tem. Tire a toga. Se quer ser político, vá ao Congresso Nacional, vá ao Senado, dispute uma eleição para a Câmara, se vencer, já que a sua popularidade que ele acredita que tem é tão grande, é lá a casa para fazer debate político. O Supremo Tribunal Federal deveria simplesmente guardar a Carta Magna, só isso. Augusto Nunes, o nosso decano, muito boa noite, um grande ano para nós, Augusto. Boa noite, Paula. Um grande ano para nós, todos nós. Olha só, o Supremo até agora não disse que as pesquisas mentem, senão estariam
os institutos todos num dos inquéritos, né, que são milhares de inquéritos administrados pela vara criminal, como ele próprio denominou, do ministro Alexandre de Moraes. Está aqui o parecer popular. 17%. Candidato nanico, seria se fosse participante de qualquer corrida eleitoral. Candidato nanico, partido nanico. O que eles acham? Que o povo não sabe escolher? Mas então ele se baseia em quem? Para dizer que para avaliar positivamente o desempenho da tá aqui. O Supremo tem feito muito bem ao país, na opinião de quem? Dele próprio. Eu escrevi um artigo uma vez sobre o Barroso, em que o título eu acho que resume a ópera. O Barroso se acha, né? Ele se acha. Cada vez que ele solta um de modo que abre todos os parágrafos das falas dele, ele fica com aquela pose de quem vai anunciar mais um tópico da versão brasileira dos 10 Mandamentos. Tá? Vem aí, né, um enunciado histórico. Aí ele diz, por exemplo, que o Cesare Battisti é inocente, que lutava pela democracia. Ele está dizendo que o Supremo garante a democracia. Eu publiquei na Revista Oeste, no último número da Revista Oeste, um voto, uma questão que tratava de liberdade de expressão em 2018, separando os tópicos do antigo Alexandre de Moraes, que faz a defesa da liberdade de expressão e da democracia, com o apoio enfático do Barroso, que é a grande resposta para eles. Eles estão atropelando a democracia diariamente. E a Constituição eles nem rasgam diariamente. Já tiraram ao lixo. Valem as decisões que eles tomam a cada dia, segundo as conveniências e interesses da Corte, a que eles pertencem. Agora, aqui é o seguinte, ele acha o quê do inquérito das fake news? Vai acabar quando? Atende a Constituição, vai dando um exemplo. Estamos chegando ao 5º ano, né, ao quinto aniversário. Vai acabar quando? Ele é constitucional? Ele é correto? O que ele pensa? Agora aí vem e culpa o bolsonarismo que ele derrotou. Olha a incongruência. Ele já não derrotou. O bolsonarismo continua produzindo efeitos até depois da morte. Ganhou? Agora, para encerrar essa primeira passagem aí pelo Supremo, que não nos abandona em nenhum dia, né? Desde que estamos juntos aqui. É verdade que ele vai entrar para a história. Vai entrar para a história no capítulo brasileiro da História Universal da Infâmia. O Supremo vive, graças à composição atual, um momento infame. E o presidente da Corte, que é o Barroso, tem um lugar assegurado nesse capítulo do qual eu quero manter distância. Eu não gosto, eu jamais diria que entrei para a história porque é preciso ser muito presunçoso, sabe, muito pretensioso e se achar, né, demais para se autoqualificar dessa maneira. Agora, para entrar no capítulo universal da infâmia, ele está garantido, a vaga garantida, tá? E vai crescendo o espaço reservado a ele. É hora de encerrar os inquéritos do STF, diz Jornal Estadão. Paula, vamos lá. O inquérito 4781, e hoje já são 9, porque foi se desmembrando nesse período todo. Esses inquéritos, eles precisam ser encerrados. É imperativo que eles sejam encerrados simplesmente porque eles não cumpriram a sua função. O inquérito é aberto para uma investigação. Naquele período da investigação em curso, ele traz a público algum fruto. Esses inquéritos não trouxeram nenhum fruto.
eles funcionaram simplesmente como uma espada apontada para o pescoço de quem participava da vida política ou no campo da imprensa, do jornalismo e também influenciadores digitais, pessoas sérias contra o lulismo, no combate à esquerda, no combate ao lulismo, no combate a uma quadrilha que retornou ao poder segundo o atual vice-presidente da República. Todos foram colocados nesta gaveta e dali não foi produzido absolutamente nada. O ministro Alexandre de Moraes não trouxe a público, eu vou insistir neste ponto, algo que mostrasse que aqueles inquéritos serviram para alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Por que essa gaveta continua aberta? E nela cabe de tudo hoje em dia. As pessoas que participaram daquele tumulto no dia 8 de janeiro, que agora completará 1 ano, foram colocadas lá. E aí esse inquérito é utilizado para apontar o dedo contra o que eles chamam de golpistas. Mas isso começou com um inquérito sobre fake news. Não tem ninguém da esquerda nessa gaveta. Por que André Janones não é investigado? Por que os sites de esquerda, os progressistas iluminados, não são investigados? Por que as pessoas que produziram comprovadamente fake news durante a campanha eleitoral não foram punidas e não receberam o mesmo tratamento das pessoas que são os bolsonaristas, como o ministro Luiz Roberto Barroso acabou de dizer que precisam ser combatidos, inclusive aqueles que têm mandato legítimo no Congresso Nacional, eleitos pelo povo. Os juízes não são eleitos, os magistrados não foram eleitos pelo povo. Vou repetir porque isso é importante. Ele está dizendo que aquelas pessoas estão lá e a culpa da crise que existe hoje no Brasil entre poderes é de pessoas que receberam o voto legítimo. O segundo ponto a destacar é a manifestação de um jornal tradicional no Brasil, maior jornal aqui do estado de São Paulo, sobre esse caso. É a primeira manifestação de um veículo da imprensa tradicional sobre este episódio. É claro que pode-se questionar uma ou outra palavra, um ou outro termo, é evidente, qualquer um pode questionar, assim como nós também podemos ser questionados, mas a bola cai do lado certo do campo, o envelope está entregue, o recado está dado e o Jornal do Estado de São Paulo está do lado certo dessa vez. Já foram longe demais esses inquéritos. O Augusto acabou de fazer menção a isso. Não há inquérito perpétuo no judiciário nenhum, nem em primeira instância e muito menos na última corte recursal, que é o Supremo Tribunal Federal. Não é possível completar 5 anos e não trazer nada a público, nada. Creio, como se diz lá em Brasília, que a intenção do ministro Alexandre de Moraes era encerrar esses inquéritos se o projeto 2630, o PL da censura, passasse no Congresso Nacional. Ele teria uma justificativa para dizer que os inquéritos dele, que as investigações que ele diz ter comandado, que aliás cabe ali inclusive a confusão no aeroporto de Roma foi parar, sabe-se Deus por quê nesses inquéritos, né? Mas ele teria um motivo para dizer, olha, esse projeto é fruto das minhas investigações. O projeto não passou, os inquéritos continuam lá. Como disse o Jornal Estado de São Paulo, para o bem do Brasil e da democracia, porque esses inquéritos constrangem a democracia, eles precisam acabar. Augusto, o Silvio tocou num ponto de parcialidade. Só para ficar num exemplo recente, na semana passada o deputado Ottoni de Paula pediu a inclusão do perfil Choquei, daquela conta na rede social Choquei, aquele perfil de fofoca que acabou repercutindo uma informação falsa, mentirosa, que infelizmente culminou numa tragédia da menina Jéssica, que acabou tirando a própria vida, pediu a inclusão desse perfil no inquérito das fake news e até agora não houve resposta, não houve retorno sobre esse caso. O Silvio resumiu muito bem a ópera. Não há nenhum brasileiro incluído nesse inquérito que não tenha sido adversário do Lula, não tenha votado contra o Lula. E isso não existe nessa sentença que eu me referi, nesse voto a que eu me referi, que foi acompanhado pela unanimidade do Supremo, que tinha praticamente a composição atual. Houve poucas mudanças. Ele diz que é o seguinte, a certa altura ele diz que a liberdade de expressão permite que sejam defendidas quaisquer posições políticas, ideológicas, né? Que mesmo as equivocadas, mesmo as que não batam com a opinião da maioria do Supremo, ele liquida
o comportamento, ele impede que seja considerado constitucional com esse voto tudo que ele fez depois de 2018. O que aconteceu em 2018? Esse inquérito esse voto o julgamento é de junho. Aconteceu a vitória inesperada, então, do Jair Bolsonaro. É isso que explica, então, essa mudança, porque eles defendem com veemência a liberdade de expressão que foi trucidada nesses últimos anos. E espero que toda a imprensa recupere o juízo, passe a ver as coisas como as coisas são. Tomara, é hora de acordar, para que eles não venham com essa conversa fiada de qualificar de blogueiro bolsonarista e todo mundo que expresse a sua opinião e que não esteja trabalhando num órgão da velha imprensa. Outra notícia já na tela. Bolsonaro grava vídeo de apoio à líder da direita de Portugal. André Ventura, líder do partido de direita Chega, concorre a primeiro-ministro de Portugal. Ele agradeceu a mensagem de Bolsonaro. De férias no Nordeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo de apoio ao deputado André Ventura, líder do Chega, partido português de direita. Ventura concorre ao posto de primeiro-ministro do país. Veja o vídeo. A todos de Portugal, em especial os brasileiros, nós temos um encontro agora aí com as urnas, e é muito importante para todos nós que André Ventura, do Chega, consiga essa cadeira de primeiro-ministro. É a direita, é o conservadorismo, as pessoas de bem, que estão fazendo cada vez mais presente nesse momento. A grande maioria da população está do lado do bem. Boa sorte a todos. André Ventura, Chega para primeiro-ministro. Valeu. E outra notícia já na tela. Desmoralizada, reitora de Harvard não suporta a pressão. A reitora da Universidade de Harvard, Claudine Gay, renunciou nesta terça-feira ao cargo. Além de enfrentar um escândalo envolvendo plágio que precede seu mandato, Claudine foi amplamente criticada pela falta de medidas para combater o antissemitismo que se intensificou nos campi dos Estados Unidos, desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas, em 7 de outubro do ano passado. Em carta, a reitora lamentou: "É com o coração pesado, mas com profundo amor por Harvard, que escrevo para compartilhar que deixarei o cargo de presidente." A reitora deixa o cargo 6 meses após assumir a liderança da mais prestigiada universidade americana. Ela foi a primeira presidente negra nos quase 400 anos da história de Harvard, e apenas a segunda mulher no posto. E outra matéria já na tela. Nicolás Maduro hesita sobre candidatura em 2024. É isso mesmo. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, em uma entrevista ao jornalista Inácio Ramonetti, transmitida pela Telesur na segunda-feira, apontou incerteza sobre a sua participação nas eleições presidenciais de 2024 no país. "É prematuro ainda. O ano acaba de começar, só Deus sabe", declarou Maduro, acrescentando que aguardará a definição do cenário eleitoral para tomar a melhor decisão com a bênção de Deus. O apoio a Maduro para uma possível reeleição já foi defendida por Diosdado Cabello, deputado do Partido Socialista Unido da Venezuela, e ex-vice-presidente de Hugo Chávez. Maduro, no poder desde março de 2013, pode enfrentar Maria Corina Machado, e possível candidata da oposição, se ela não for impedida pela justiça venezuelana, que a acusou de corrupção e traição à pátria. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.